E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar dos meus palpites, será o meu segundo vídeo. Nesse vídeo aqui eu tô indo 3 duplos e essa grade aqui tá bem apertada para 3 duplos, mas é o que tem para hoje. Antes de começar o vídeo aqui pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que gosta do canal, que gosta aqui das informações, todos que deixam elogios e críticas também. E eu tô falando isso porque a gente conseguiu passar da marca, né, de 5.000 inscritos. Sinceramente eu não tenho palavras de como agradecer aí todo mundo mesmo, né, que curte o canal, que deixa aí seus comentários, deixa suas dicas, deixa suas críticas. Para mim, sempre quando deixa crítica é sempre um momento para refletir, para sempre melhorar o canal aqui e trazer novas informações melhores para a gente chegar nesses 14 pontos. Então, sem palavras, pessoal, agradeço demais. Sinceramente, eu nem esperava quando eu criei esse canal chegar nos 5.000 inscritos. Bom, e agora que a gente chegou nos 5.000 inscritos, né, com toda a humildade, vamos chegar aí nos 10.000. Assim, com mais informações, a gente chega nesses 14 pontos aí da Lotec. Então, sem enrolação, vamos aqui para o segundo vídeo, né? Com 3 duplos da Loteca 1202, trago novas informações. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, dá uma olhada, tá aqui no canal. Tenho certeza que se você assistiu o primeiro e juntar com as informações aqui do segundo, você vai dar uma bela de uma refinada aí nos palpites. E é claro, né? Contar com a sorte sempre, né? Porque sempre tem um frango do goleiro, tem um juiz, tem um VAR, tem um jogador que se machuca e por aí vai, né? Então, o que eu trago aqui de informação do jogo 1, Flamengo e São Paulo. O resultado mais comum desse confronto é 1-1. 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 25 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 6 empates e o São Paulo ganhou 7 vezes. A diferença de gols 33-31 a favor do Flamengo. No geral, 52 jogos entre eles, o Flamengo ganhou 17, são 16 empates e o São Paulo ganhou 19. A diferença de gols 67-59 a favor do São Paulo. Os números de aposta desse confronto: 1.44 para o Flamengo, 4.20 para o empate e 8.0 para o São Paulo. A porcentagem do jogo: 66% para o Flamengo, 23% para o empate e 11% para o São Paulo, hein? Bom, o Flamengo, né, ele não parou esse mês, né? Tá no ritmo total aí, ainda mais jogando com times fortes, né, da Europa. O São Paulo ficou só treinando, né? Aparentemente, como eu disse no primeiro vídeo, né, o Lucas e o Ferreirinha já voltou a treinar, tá à disposição. Ainda há uma dúvida, né, do Oscar. O Flamengo não tem mais o Gerson, Pulgar tá machucado, mas mesmo assim, né, Flamengo ainda continua com um elenco muito forte. E para esse primeiro palpite aqui, eu tô indo seco no Flamengo. Lembrando que eu vou com 3 duplos, vou deixar meus duplos para confrontos que considero um pouco mais complicado, mas aqui também cabe um duplo. Se você tem condições de colocar mais que 3 duplos, eu colocaria um empate também entre eles. Jogo 2, Novo Horizontino e América. O Novo Horizontino não perde em casa há 5 jogos. O Novo Horizontino, nos seus últimos 8 jogos, jogando em casa, em todos, ele marcou pelo menos um gol no Brasileirão Série B. Já o América, em 7 jogos fora, 5 ele não conseguiu marcar pelo Brasileirão Série B. A campanha do Novo Horizontino em casa são 5 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. E o América como visitante, 2 vitórias, nenhum empate e 5 derrotas. Os números de aposta desse confronto: 2.05 para o Novo Horizontino, 3.10 para o empate e 3.90 para o América. Porcentagem do jogo: 46% para o Novo Horizontino, 30% para o empate e 24% para o América. O Novo Horizontino é um bom time quando joga fora, quando joga dentro de casa. Tá dando umas deslizadas aí nos seus últimos jogos, porém não deixa de ser um time perigosíssimo e forte, né? Ainda jogando em casa, tô levando em consideração essas informações aqui do segundo vídeo, mas os números, né? Tô indo seco aí na vitória do Novo Horizontino. Jogo 3, Internacional e Vitória. O resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 12 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 3 empates e o Vitória ganhou 3 vezes. A diferença de gols 15-12 a favor do Internacional.
No geral, 23 jogos entre eles, o Internacional ganhou 8 vezes, houve 5 empates e o Vitória ganhou 10 vezes. A diferença de gols 28-24 a favor do Vitória. Na temporada passada, o Internacional jogando em casa venceu por 3-1 e quando o jogo foi na casa do Vitória, o Vitória venceu por 2-1. As odds desse confronto, 1.66 para o Internacional, 3.50 para o empate e 6.0 para o Vitória. A porcentagem do jogo, 57% para o Internacional, 27% para o empate e 16% para o Vitória. Dois times, né, que a gente viu no primeiro vídeo que não estão com números tão bons, mas o Internacional jogando em casa, né, e o Vitória, né, jogou agora no meio de semana pela Copa do Nordeste contra o Confiança, né, e acabou perdendo esse jogo no finalzinho, né, um chute do meio do campo que acabou eliminando o Vitória, né. Teve troca de treinador no Vitória, então tá tudo a favor do Internacional, mesmo não estando numa fase muito boa, né. Tô acompanhando os números aqui e essas últimas notícias aí dos dois times, tô indo seco na vitória aí do Internacional. Jogo 4, São Bernardo e Ponte Preta. Resultado mais comum desse confronto é 1-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 jogos, o São Bernardo ganhou 3 vezes, houve 4 empates e a Ponte ganhou 3 vezes. A diferença de gols completamente empatados aí em 11-11. A última vitória como visitante da Ponte foi em 2011. Ponte costuma marcar seus gols entre os minutos 61 e 75, 30% dos seus gols é nessa faixa de tempo e a Ponte tem uma sequência de vitórias aí de 4 jogos como visitante. Os números de aposta desse confronto, 2.05 para o São Bernardo, 3.10 para o empate e 3.70 para a Ponte Preta. A porcentagem do jogo, 45% para o São Bernardo, 30% para o empate e 25% para a Ponte Preta. Essa informação de vitórias da Ponte Preta como visitante é bem importante. Os números não estão dando aquela vantagem tão grande assim para o São Bernardo. A gente viu no primeiro vídeo que na classificação a Ponte tá melhor. É um jogo bem equilibrado e por esse motivo eu tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de empate e vitória da Ponte Preta. Jogo 5, Paysandu e Atlético Goianiense. Nos últimos 8 jogos, o Paysandu só ganhou uma vez, houve 2 empates e o Atlético Goianiense ganhou 5 vezes. A diferença de gols 11-6 a favor do Atlético Goianiense. O Paysandu tem uma sequência de 3 vitórias aí no Brasileirão Série B. Essa informação não é totalmente correta, né? Porque no seu último jogo foi um empate, mas antes desse empate realmente foram 3 vitórias. E o Paysandu não ganhou nenhum dos seus últimos 3 jogos contra o Atlético Goianiense. As odds desse confronto, 2.62 para o Paysandu, 2.87 para o empate e 3.0 para o Atlético Goianiense. A porcentagem desse confronto, 36% para o Paysandu, 33% para o empate e 31% para o Atlético Goianiense. Bom, nessa grade aqui da Loteca 1202, com certeza um dos jogos aí com os números mais equilibrados. É uma partida que sinceramente cabe um triplo. Nesse jogo aqui eu tô indo com um palpite seco, né? Eu tô indo seco no empate. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, o empate eu manteria e sinceramente se você colocar Paysandu ou Atlético Goianiense está valendo, né, porque é um confronto bem equilibrado. O ideal mesmo seria um triplo aqui nesse jogo, mas no meu palpite aqui vou seco no empate mesmo. Jogo 6, Vasco da Gama e Botafogo. Resultado mais comum desse confronto quando o Vasco joga em casa é o 1-0, 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 34 encontros, o Vasco jogando em casa ganhou 15 vezes, houve 10 empates e o Botafogo ganhou 9 vezes. A diferença de gols 40-31 a favor do Vasco. No geral, 69 jogos entre eles, o Vasco ganhou 25, houve 18 empates e o Botafogo ganhou 26 vezes. A diferença de gols a favor do Botafogo, 98-89. Na temporada passada, o jogo com o mando de campo do Vasco foi empate em 1-1 e quando o jogo foi na casa do Botafogo, o Botafogo venceu por 3-0. Os números de aposta desse confronto, 3.40 para o Vasco da Gama, 3.25 para o empate e 2.20 para o Botafogo. A porcentagem do jogo, 28% para o Vasco, 29% para o empate, 43% para o Botafogo. Bom, o Botafogo, assim como o Flamengo, né, outro time que está em uma outra rotação, como eles não pararam, né, e ainda enfrentaram times fortes aí no Mundial e pelo que vinha apresentando também aí no Brasileirão e na Libertadores, né? Tô acreditando mais na vitória do Botafogo, tô indo seco, lembrando, né, que essa parada aí é como se fosse uma nova temporada, né, para os times que ficaram esses meses parados. É um jogo bem difícil, né? Vamos ter que aguardar algumas rodadas aí para sentir, né, como é que os times vão voltar depois dessas mini férias aí no meio do ano, né? Jogo 7,
Atlético Paranaense e Goiás. O que eu trago aqui de informação? Que o resultado mais comum desse confronto é o 2-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 15 encontros, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 12 vezes, houve um empate e o Goiás só ganhou 2 vezes. A diferença de gols 35-11 a favor do Atlético Paranaense. No geral, 31 jogos entre eles, o Atlético Paranaense ganhou 15 vezes, houve 3 empates e o Goiás ganhou 13 vezes. A diferença de gols 52-48 também a favor do Atlético Paranaense. A última vitória do Goiás como visitante foi em 2007, então um tabu grande aqui para ser quebrado, né? As odds desse confronto, 1.70 para o Atlético Paranaense, 3.40 para o empate e 5.50 para o Goiás. A porcentagem do jogo, 55% para o Atlético, 28% para o empate e 17% aí para o Goiás. Bom, o Goiás está fazendo uma boa campanha no Brasileirão Série B. O Atlético Paranaense está ali, né, no meio da tabela. A gente viu isso no primeiro vídeo. Números um pouco irregular, né? Só que esse histórico aqui, né, do Atlético Paranaense levando vantagem em cima do Goiás quando joga em casa, né? E o Atlético Paranaense também precisa de uma virada de chave. Os números aqui também estão dando mais vantagem para o Atlético Paranaense. Tô indo seco no Atlético Paranaense, mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo aberto, né? Porque o Goiás é um time que no momento não tá sentindo a pressão quando joga fora de casa, né? Jogo 8, Bahia e Atlético Mineiro. O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 12 encontros, o Bahia, jogando em casa, ganhou 4 vezes, houve 7 empates e o Atlético Mineiro só ganhou uma vez. A diferença de gols 21-13 a favor do Bahia. No geral, 25 jogos entre eles, o Bahia ganhou 6 vezes, houve 11 empates e o Atlético Mineiro ganhou 8 vezes. A diferença de gols pequena, né, mas a favor do Atlético Mineiro, 29-28. Na temporada passada, o Bahia, jogando em casa, triunfou por 3-0 e quando o jogo foi na casa do Atlético Mineiro, empate em 1-1. No Brasileirão Série A, o Bahia, né, tem 4 triunfos consecutivos em casa. As odds desse confronto, 2.25 para o Bahia, 3.10 para o empate e 3.50 para o Atlético Mineiro. A porcentagem do confronto, 42% para o Bahia, 31% para o empate e 27% aí para o Atlético Mineiro. Aqui também, hein, outra partida que vai ser muito boa de assistir, dois times que gostam de jogar. O Bahia, né, um dos times aí que se classificou na Copa do Nordeste em cima do Fortaleza, jogou muito bem essa partida. Rogério Ceni, né, deu uma entrevista falando que vai com o que tem de melhor aí nos campeonatos. E aqui mesmo o Atlético Mineiro não tendo um histórico muito bom na casa do Bahia, eu tô indo com um duplo, eu tô indo de Bahia e Atlético Mineiro. Jogo 9, Chapecoense e Remo. A Chape dos seus últimos 7 jogos em todos, quando joga em casa conseguiu marcar pelo menos um gol. O Remo, em 7 jogos, quando jogou fora de casa pelo Brasileirão Série B, em um apenas ele não conseguiu marcar. A campanha da Chape em casa são 5 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. E o Remo, como visitante, apenas uma vitória, 4 empates e 2 derrotas. As odds desse confronto, 2.05 para a Chapecoense, 3.10 para o empate e 3.80 para o Remo. A porcentagem do confronto, 45% para a Chape, 30% para o empate e 25% para o Remo. Dois times também com números difíceis de serem analisados, que também a gente pode ver que tem um equilíbrio, né? Não tá dando muita vantagem para a Chapecoense. Para esse palpite aqui, eu tô indo seco no Remo, porque a gente viu no primeiro vídeo que é um time que empata bastante. Aqui também, né, como visitante, é um time que empata muito. E de momento, né, não tô vendo essa força toda na Chapecoense aí para vencer essa partida, né? Olhando os números aí dos dois vídeos. Jogo 10, Figueirense e Náutico. Nos últimos 7 encontros, o Figueirense jogando em casa ganhou 6 vezes, não houve empates e o Náutico só ganhou uma vez. A diferença de gols 15-6 a favor do Figueirense. No geral, 16 jogos entre eles, o Figueirense ganhou 7 vezes, houve um empate e o Náutico ganhou 8 vezes. A diferença de gols 26-24 a favor do Náutico. A última vitória como visitante do Náutico foi em 2010, hein? Só tabu gigante aqui para ser tirada. E o Figueirense, né, tem o costume de marcar seus gols logo no início das partidas, né, entre os minutos 16 e 30, uma média aí de 25% dos seus gols é nessa faixa de tempo. As odds desse confronto, 1.85 para o Figueirense, 3.20 para o empate e 4.20 para o Náutico. A porcentagem do jogo, 50% para o Figueirense, 29% para o empate e 21% aí para o Náutico. Bom, além desse tabu, né, a gente pode ver que quando o Figueirense joga em casa contra o Náutico tem uma vantagem muito boa, apenas uma vitória do Náutico, né? Os números aqui também estão
estão dando vantagem para o Figueirense e outra vantagem jogar em casa, né? O Figueirense também tá vindo de bons resultados, né? Tô indo seco no Figueirense. Jogo 11, Corinthians e Bragantino. O resultado mais comum desse confronto, quando o Corinthians joga em casa, é 1-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 14 encontros com o Corinthians jogando em casa, ganhou 6 vezes, houve 3 empates e o Bragantino ganhou 5 vezes, hein? Confronto bem equilibrado. A diferença de gols 16-14 a favor do Corinthians. No geral, são 32 jogos entre eles, o Corinthians ganhou 13 partidas, houve 9 empates e o Bragantino ganhou 10 vezes. A diferença de gols 35-30 a favor do Corinthians. Na temporada passada, quando o jogo foi na casa do Corinthians, empate em 1-1, e quando o jogo foi na casa do Bragantino, vitória do Bragantino por 1-0. As odds desse confronto, 2.10 para o Corinthians, 3.25 para o empate e 3.70 para o Bragantino. A porcentagem do jogo, 45% para o Corinthians, 29% para o empate, 26% aí para o Bragantino. Brasileirão nem voltou, né? Já tem crise no Corinthians, né? O Memphis não veio treinar, os jogadores estão reclamando aí de alguns valores atrasados, mas tá tudo resolvido. Aparentemente parece que o Memphis vai jogar. O problema é que vai enfrentar o Bragantino, né, que antes da parada vinha fazendo um bom campeonato brasileiro. Perdeu, se não me engano, né, no seu último jogo, mas continua lá na ponta do campeonato. É um confronto difícil, né, por ser na casa do Corinthians. A torcida com certeza vai estar empolgada. É uma partida que cabe um triplo, mas aqui no meu palpite eu tô indo seco no empate entre eles. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria vitória do Corinthians e empate entre eles. Jogo 12, Criciúma e Ferroviária. 25% dos seus gols o Criciúma costuma marcar entre os minutos 16 e 30. Já a Ferroviária, 33% dos seus gols entre os minutos 31 e 45. O Criciúma, de 8 jogos em casa, em 2 ele não conseguiu marcar pelo Brasileirão Série B. E a Ferroviária, em 8 jogos, quando joga fora de casa, em 4 pelo Brasileirão Série B, não conseguiu marcar. A campanha como visitante aí da Ferroviária nessa temporada, uma vitória, 3 empates e 4 derrotas. Os números de aposta desse confronto, 1.75 para o Criciúma, 3.20 para o empate e 5.25 para a Ferroviária. A porcentagem do jogo, 53% para o Criciúma, 29% para o empate, 18% para a Ferroviária. Bom, uma informação importante aqui que eu tô levando muito em consideração é o desempenho da Ferroviária como visitante, né? Apenas uma vitória, 3 empates e 4 derrotas. Vai enfrentar um time que é complicado de vencer quando joga em casa, que é o Criciúma. E aqui também, né, os números estão dando uma vantagem, né, para o Criciúma. Tô indo seco na vitória aí do Criciúma. Jogo 13, Cruzeiro e Grêmio. O resultado mais comum desse confronto, quando o Cruzeiro joga em casa, é 1-0. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 24 encontros com o Cruzeiro jogando em casa, ganhou 14 vezes, houve 5 empates e o Grêmio ganhou 5 vezes. A diferença de gols 37-20 a favor do Cruzeiro. No geral, 46 jogos entre eles, o Cruzeiro ganhou 19 vezes, houve 10 empates e o Grêmio ganhou 17 vezes. A diferença de gols 58-54 também a favor do Cruzeiro. Na temporada passada, o Cruzeiro jogando em casa, empate em 1-1, e quando o jogo foi na casa do Grêmio, o Cruzeiro venceu por 2-0. Os números de aposta desse confronto, 1.66 para o Cruzeiro, 3.90 para o empate e 5.0 para o Grêmio. A porcentagem do jogo, 57% para o Cruzeiro, 24% para o empate e 19% para o Grêmio. Cruzeiro, né, antes da parada para o Mundial, vinha fazendo um excelente campeonato brasileiro, brigando lá na ponta. Grêmio, né, com uma leve recuperação, conseguiu, né, sair da zona de rebaixamento, estava melhorando e agora com essa parada, né, ficou aquele ponto de interrogação no ar. Como será que os times vão voltar, né, para o Campeonato Brasileiro? Pelas informações aqui do primeiro vídeo e também agora do segundo vídeo, tô indo seco no Cruzeiro, tanto as odds como a porcentagem também tá dando uma vantagem boa, né, para o Cruzeiro. Pelo que vinha apresentando o time antes da parada, né, tem tudo para vencer o Grêmio, né. Aqui, como é um clássico, né, no Brasileirão, jogo difícil. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate entre eles. Jogo 14, Fortaleza e Ceará. Falando em clássico, né? Mais um aqui, regional no Brasileirão. Resultado mais comum desse confronto, quando o Fortaleza joga em casa, é 1-1. 8 jogos terminaram com esse resultado. No geral, o resultado mais comum também dessa partida é 1-1. 14 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 43 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 16 empates e o Ceará ganhou 17 vezes. A diferença de gols 50-38 a favor do Ceará.
E no geral, 82 jogos entre eles, o Fortaleza ganhou 21 vezes, houve 27 empates e o Ceará ganhou 34 vezes. A diferença de gols 96 a 77 também a favor do Ceará. Os números de aposta desse confronto, 2.15 para o Fortaleza, 3.10 para o empate e 3.60 para o Ceará. Porcentagem do jogo, 44% para o Fortaleza, 30% para o empate e 26% para o Ceará. Os dois times aí, né, jogaram na Copa do Nordeste. O Fortaleza acabou perdendo para o Bahia e foi desclassificado. O Ceará acabou passando aí nos pênaltis, né, contra o Sport. No Brasileirão, né, o Fortaleza tá com os números bem ruins. Só que aqui é um clássico, né, onde geralmente, né, os números não contam muito. Só que a fase do Fortaleza tá muito difícil. Mesmo com o mando de campo, né, eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate entre eles, porque a gente viu ali em cima que é o que mais acontece nesse confronto. Porém, o bom momento aí do Ceará, né, pode ser que surpreenda o Fortaleza. Eu também tô indo um palpite no Ceará, usando aqui meu terceiro e último duplo. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as informações do segundo vídeo. Caso você não conhecia o canal e gostou aqui das informações, eu peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe os seus comentários. Se tiver alguma coisa errada no vídeo, fique à vontade para falar. Se você tiver seus palpites, tiver novas informações, deixa aí porque ajuda muito. E mais uma vez, hein, quero agradecer a todo mundo, né, porque o canal chegou aí nos 5.000 inscritos. Não tenho palavras do que dizer nesse momento e do fundo do coração mesmo espero que essas informações aqui sempre ajude, né, a pelo menos conhecer aí os confrontos de cada grade da Loteca. Quero desejar muita sorte aí para todo mundo e como sempre, né, vamos para cima aí desses 14 pontos, buscar esse prêmio, né? Até o próximo vídeo. Fui!